Seja muito bem-vindo a mais um podcast. Você que é meu convidado de honra aqui nessa dia, tarde ou noite. Independente do horário que você estiver assistindo, você com certeza vai extrair muito valor, que hoje eu tô com um convidado aqui para lá de especial. Ele que é responsável e criador de uma das maiores plataformas de educação do Brasil, considerando que ele possui os maiores players ali também ali dentro da plataforma dele. Hoje para mim é uma honra estar aqui recebendo ele, João Carrilho. Seja muito bem-vindo, irmão. Pô, Yuri, obrigado, pessoal, obrigado. Seja muito bem-vindo, espero poder contribuir o máximo e estou muito honrado pelo esse convite e vai ser uma honra aqui estar junto com você. O prazer é todo nosso, é uma honra, João. E nada melhor do que principalmente para as pessoas que ainda não te conhecem. Eu sempre gosto de fazer uma breve apresentação para a gente conhecer quem é a pessoa que está falando, né? Para vocês que já acompanham a gente aqui há mais tempo, sabem que nós não trazemos pessoas que não têm vivências reais. Aqui não são pessoas que simplesmente postam uma coisa lá na internet e vivem outra por trás das câmeras. O João tem uma grande bagagem e nada melhor do que ele mesmo. Gostaria que você contasse um pouco lá da sua história, como que tem sido essa sua trajetória, inclusive até chegar hoje aonde está hoje como um CEO da Curso Educa, que é uma plataforma que eu admiro, que eu utilizo e que com certeza gosto muito. Pô, legal. Acho que, começando, meu nome é João Carrilho, tenho 35 anos, trabalho em tecnologia há mais de 15 anos, sou um empreendedor apaixonado, curioso, sou casado com a Camila, a gente está juntos há 15 anos, e agora na fase de começar a construir nossa família. Demoramos um pouquinho mais do que a gente gostaria, né? Acho que por mim eu teria sido pai muito antes, mas a gente vai começar agora. E eu sempre fui um cara muito de bastidor, né? Então estar aqui no palco, estar aqui compartilhando com vocês é sempre um privilégio, um prazer, né? Não sou um professor, não sou expert, mas espero que a gente consiga trazer coisas muito legais. Bem, eu sou fundador do Curso Educa, nós somos uma startup de tecnologia voltado ao mercado de educação, especificamente no mercado de creators, né, atendendo o mercado de infoprodutos. Estamos nesse mercado por volta de 3 anos. É um mercado muito novo e muito bacana, muito legal que a gente acabou encontrando no meio do nosso caminho. Mas antes disso, eu tive uma jornada de 10 anos numa empresa de tecnologia, de cibersegurança, onde eu entrei, a empresa era muito pequenininha, tinha 7, 8 funcionários, e eu tive a oportunidade de fazer toda uma jornada, uma trajetória lá, né? Então, altos e baixos, vi layoff acontecendo, vi momentos que agora deu certo, agora deu errado, então eu tive essa oportunidade de passar por várias áreas, sempre na área de tecnologia, até chegar como diretor de operações, tocando toda a parte de produto, atendimento, implantação, pós-venda, e a gente começar o processo de internacionalização. Então foi um lugar que me deu muita bagagem, sou muito grato, aprendi muito, que me permitiu entrar nessa empreitada, né, de empreender com a educação, que é um nicho totalmente diferente, cibersegurança, que era um mercado que crescia muito, e eu entrei numa área totalmente diferente disso, né? Então, em resumo, é isso, né? Eu tive uma jornada como CLT, como um intraempreendedor, que me deu muita bagagem, me deu muita experiência dos mais diversos cenários, que me permitiu entrar nessa jornada empreendedora que eu estou tendo hoje. Perfeito, perfeito. Então hoje com certeza a gente vai falar muito aqui sobre tecnologia, sobre educação, sobre o futuro do mercado, principalmente agora em 2025, com tantas atualizações e modernidades que nós estamos passando. E eu já quero começar aqui, já puxando dessa linhagem da sua vivência. Hoje, uma das coisas que me chamou muita atenção e me chama até hoje, dentro da Curso Educa principalmente, é como que vocês têm a experiência como uma excelência muito grande. Eu acho que quando eu acesso a Curso Educa, eu sinto uma experiência muito diferente, tem muitos detalhes que são bem diferenciados. Gostaria que você trouxesse um pouco mais sobre como que funciona nos bastidores essa visão de valores de inovação, que eu vejo que a Curso Educa mesmo tem sempre trazido novidades, que tem liderado algumas ações do mercado e que tem abrido um caminho que as outras não estão indo. Então, gostaria que você comentasse um pouco mais sobre essa visão inovadora, principalmente por trás da Curso Educa e da mentalidade do João, que hoje é o CEO. Pô, legal, uma pergunta de várias camadas, né? Não é uma pergunta tão simples de responder.
Eu acho que a gente está longe de ser perfeito e está longe de entregar a excelência que, que eu vislumbro, né? Que tanto eu quanto meu sócio e quanto os nossos líderes buscam, né? Eu acho que a gente é uma empresa muito nova, né? Tem 2 anos, tem 3 anos, né? E precisa de um mercado muito novo, muito diferente, muito rápido. O mercado de infoproduto, o mercado de creators é um mercado muito pulsante, né? É uma indústria nova, que você tem poucos benchmarks, você tem poucos análises, poucos estudos, né? Então é um mercado que é você empreender, mas você está empreendendo no nível muito hard, porque é um mercado muito, muito, muito dinâmico, né? Startup já é conhecida por ser dinâmica, mas o mercado de produtos ele é impressionante. Eu tenho milhares e milhares de contextos sobre isso, né? Sim. E acho que a excelência, acho que você tem que, acho que, de novo, né? São várias camadas dentro da empresa. O que é excelência de produto, excelência de usabilidade, excelência visual, excelência na venda, excelência no marketing. São muitas camadas. E excelência ela é infinita, né? Ela pode ir até. Não sei, não tem como você mencionar. Todo dia você consegue ficar melhor, né? E. Óbvio, você faz uma comparação com outros, com quem está do seu lado, outras indústrias, empresas que você acredita ter uma excelência. Mas assim, eu acredito que a gente primeiro compete com a gente mesmo, né? Eu acompanho diversos indicadores, eu sou obsessivo por indicadores, para que a gente, indicadores úteis, obviamente, para que a gente melhore ele todos os dias e melhore automaticamente tanto para o nosso colaborador, quanto para os nossos parceiros, quanto para o nosso cliente e tanto para o cliente do nosso cliente. Então, eu acho que a gente tem uma jornada muito longa pela frente. Eu tenho milhões de problemas que eu posso trazer aqui. Então, a gente conhece a cozinha, a gente conhece os bastidores. E se eu falar assim, pô, tem muitas coisas que eu falo, não temos nada de excelência. Inclusive, antes de vir para cá, tive uma reunião estratégica com meus líderes. E aí, a gente estava avaliando o nosso BP, né, que é o planejamento de negócio, revisitando algumas regras. E aí tinha uns números errados lá, e aí a gente foi puxar o histórico e tava tudo errado. E aí eu fiquei bravo, eu falei, cara, eu não acredito que isso tá errado, cara, de novo, né? Então em fevereiro e esses números estão errados de novo. Então não tem nada de excelente nisso, né? E eu acho que a origem da excelência, por exemplo, alguém pode estar ouvindo aqui, pode ter um cliente meu que às vezes está com pau, tá com bug, tá com problema no suporte. Não, tem nada de excelente que você tá falando aí, cara, isso aqui é uma merda e etc. Em contraparte, pode ter outro cara, não, eu amo e tal, né? Por isso que a gente acompanha os indicadores, eu acompanho o CSAT, acompanho o NPS, acompanho o Claim Aqui, pra gente ter medidas de excelência, né? Mas indo na origem do que você está me perguntando, o que é excelente para você, né? O que você busca? Eu acho que a partir do momento que você resolve empreender, você resolve fazer algo, você tem alguma revolta com algum processo, alguma coisa no mundo, que você acredita que você é capaz de fazer melhor e você vai atrás disso. Então, eu aprendi isso recentemente, né? A gente acabou de receber uma captação de um grande fundo, e aí no jantar de fechamento eu perguntei, pô, o que fez no final vocês quererem assinar com a gente e tal? Aí eles, cara, eu vejo que vocês são muito obsessivos, muito apaixonados pelo que vocês estão construindo. E eu aprendi uma palavra nova sobre a nossa característica, que eu acho que é isso, é você se revoltar quando você está fazendo algo que você poderia fazer melhor. E eu me revolto todos os dias. Se eu entrar na empresa, eu entrar na plataforma, entrar no cliente, eu vou ficar revoltado, cara. E é isso, é buscar não é só olhar para o concorrente. Eu não sou um cara que fica olhando muito para concorrente, eu não sou um cara que fica olhando muito para o que o cara está fazendo. Então a inovação vem muito no aspecto de você olhar para o seu cliente e falar, cara, isso aqui poderia ser muito diferente, poderia ser muito melhor. E aí a inovação vem através de novos repertórios. Eu sou um cara que estou o tempo todo em novos eventos, tanto na minha indústria quanto em outras indústrias para buscar referência. Acabei de chegar do maior evento de educação que acontece em Londres, que é a Bet UK, que até que eu não consegui vir antes gravar. Agora estou viajando semana que vem para outro evento em Vegas, porque eu estou o tempo todo expandindo o repertório, buscando soluções para refletir no final do nosso cliente. Perfeito. E nisso, seguindo justamente aí, gostaria que você falasse a importância do sucesso do cliente e qual é a importância dos indicadores dentro de uma operação e dentro de um processo. Eu acho que o sucesso do cliente é você se propor a entregar aquilo que
você realizar a expectativa que foi criada. Como aqui, a partir do momento que você vem e apresenta a gente, você gera uma expectativa. Quando ele vê um anúncio nosso, ele vê uma expectativa. E essa expectativa, se ele chega no primeiro contato com a empresa e isso for frustrado, eu não tive sucesso. Então, eu acho que o sucesso do cliente é a capacidade de você conseguir ter a realidade caminhando ao lado da expectativa, sabe? Ou superar ela. De ponta a Sim. ponta. De ponta a ponta. Sim. E aí, quando eu falo, né? Eu acho que a gente acaba tendo sucesso com o nosso cliente na maior parte das vezes e a gente falha nas outras partes. E aí o indicador, ele vem para ajudar a identificar em qual parte você não está tendo sucesso. Qual cliente que você frustrou. Porque às vezes a gente está lidando com pessoas, está lidando com processos, está lidando com tecnologia. Então, às vezes, você faz uma série de controles e às vezes um analista de suporte, por algum motivo X, num dia ruim, ele fez um atendimento ruim. Porém, se é um caso de exceção pontual, tá tudo bem. A gente tem que medir, tem que entender e tem que acompanhar. Mas quando isso se repete, se eu vejo se repetindo, está mostrando para mim que está se repetindo, e eu não tomo nenhuma ação, eu estou falhando com esse sucesso do cliente. Então, acho que, em linhas gerais, é isso. É você ter compromisso de entregar em cima daquela expectativa que você gerou, sabe? Perfeito, perfeito. Isso vale ouro. Eu gosto de dizer que a gente ouvir os nossos clientes, ouvir os nossos colaboradores, ouvir. Existe um grande ouro aí, porque todos os dados, a gente gosta de falar até dentro da operação que se você toma decisões baseadas em eu acho, você está tomando decisões baseadas em achismo. Quando você toma decisões baseadas em dados, do que o seu CS, né? Para quem não sabe, CS é um profissional Custom Source, que é o colaborador que é responsável pelo sucesso do cliente. Então, já parou para pensar o poder de ter um colaborador específico só para estar ali com os seus clientes no dia a dia, reengajando com eles, caso por um motivo eles não estejam engajados, né? A gente está falando aqui, por exemplo, de uma área de educação. Muitas pessoas acham que existem alguns jogos, né? Então tem desde o jogo Marketing e Vendas, que é aquele jogo que a gente fica buscando atrair e vender, só que depois desse jogo tem muita gente que acaba negligenciando, que é para mim uma das coisas mais fundamentais, que é a entrega. Então não é só um jogo de vender para o cliente e esquecer que ele existe, mas coletar dados. Inclusive, uma experiência que a gente teve é, caso da perca de algum colaborador por algum motivo, talvez esse colaborador que está saindo da sua empresa ou aquele cliente que está te dando um churn, que está ficando de certa forma inadimplente por algum motivo, essa pessoa é uma das pessoas que carregam os maiores ouros da nossa empresa. Porque às vezes a melhor coisa é a gente perguntar para uma pessoa que está saindo, porque legal, uma pessoa que ela está satisfeita é muito bom, também tem muitos dados valiosos, mas quando uma pessoa ela está saindo e a gente faz, de certa forma, uma abordagem de forma muito amigável para buscar entender o motivo da pessoa, isso a gente consegue coletar muitos ouros que por muitas das vezes a gente pode estar falhando, que na nossa ótica do dia a dia a gente acaba não vendo, mas justamente por uma simples pesquisa, por um simples processo de sucesso do cliente, isso nos dá muito ouro, e ouro, que são essas informações, são esses feedbacks, é totalmente coerente para a gente melhorar, né? Então ter essa visão de sempre estar quebrando a empresa. E aí fazendo um outro gancho com isso que a gente está falando, voltado muito para a sua área, dessa área de tecnologia. Eu gostaria que você trouxesse para a gente de tudo que você está vendo no Brasil e afora. Como você disse, voltou de Londres agora, e acredito que você tem muito repertório e principalmente outras visões de outras culturas, olhando para o lado da tecnologia. Como que você está vendo o avanço delas e quais são as possíveis tendências que nós podemos esperar para esse ano de 2025 no mundo tecnológico, tanto aqui do nosso mercado, que vocês estão olhando, que vocês veem potencial, quanto de lá fora, uma coisa que você possa estar vendo assim e falar, pô, isso aqui é muito interessante. Pô, legal. Acho que a gente, tendência, né? A gente tende a tentar
antecipar e identificar para onde o mundo está indo, né? É difícil adivinhar, é difícil acertar, você vai tentando até acertar, né? Eu acho assim, do ponto de vista de tecnologia, acho que a febre AI, né? Tanto se fala em tudo que é lugar, eu acho que a AI em si veio para ficar e é uma das grandes transformações que a gente vai ter no mundo, com toda certeza, assim, isso é inquestionável, né? Eu tenho até dificuldade de prever o quanto de disruptura a gente vai ter no mundo, de verdade, assim. Eu posso fazer milhares de teses aqui, mas é difícil de enxergar, porque o mundo é meio doido. Tem tecnologia que você acha que vai mudar tudo e não muda, tem tecnologia que você acha que vai mudar aquilo e no final muda outra coisa. Então, é uma discussão muito legal. Acho que, em linhas gerais, acho que o mundo, as empresas estão buscando eficiência, né? Por N motivos. Acho que a gente passou por uma crise, estamos passando por uma crise, veio a pandemia, da pandemia ela vem desdobrando outras crises, né? Acho que a gente está numa crise agora geopolítica, porque o mundo está em épocas de inflação, guerras, a nova liderança do mundo. Então, tudo isso vai fazendo as empresas ficarem mais receosas em investir, porém elas precisam continuar crescendo, elas reduzem um pouco o apetite ao risco, né? Por isso que você vê a taxa de inflação aumenta, então você muda um pouco o seu perfil de investimento. E você acaba buscando soluções que vão te trazer eficiência sem você tomar muito risco, né? E AI, eu acho que ele vem nesse momento para encaixar nisso, né? Então, acho que nós vamos ter grandes mudanças de AI em todas as áreas. Então, acho que, primeiro, as empresas vão pegar processos que são caros, são difíceis de mexer, como suporte, como áreas financeiras, administrativas, áreas que são importantes, porém você tem um problema de mão de obra, você tem um problema de pessoas, você tem um problema de escala sobre isso, que ela acaba sendo linha de custo. Acho que a AI vai trazer muita eficiência nessas frentes. Alguns empregos vão se perder. A gente vai passar por um momento de desafio, com certeza, em algumas posições. Porém, olhando a longo prazo, a gente tende sempre a se adaptar e sempre mudar, né? Então, acho que o primeiro ponto, e eu olho lá dentro da empresa, e eu volto para o meu evento de educação, que quando eu fui, por exemplo, na Brett UK em 2023 para 2024, 2023 já falava de AI, mas ainda de forma muito embrionária. 24 já começou a trazer alguns leads, Microsoft, Google, Canva, grandes empresas, Adobe, começaram já a falar AI de uma forma um pouquinho mais consistente. A diferença de 2025 é que 100% do evento falava de AI. Todas as empresas, todos os stands tinham uma solução de AI. Acredito que muitas delas ainda, meio repetitiva, não resolvendo um problema ainda muito real, ainda meio como apoio, mas você já começa a perceber que vai ter uma grande ruptura. Por exemplo, a Adobe, a Canva, trazendo soluções de AI em edição de vídeo, em edição de imagem, trazendo muita produtividade, muita velocidade, sabe? A gente vai entrar numa etapa agora de grandes processamentos de dados com muito mais velocidade, com dados mais precisos, que é o que eu invisto muito dentro da empresa. Então, eu tenho basicamente duas iniciativas de AI dentro da empresa. Eu tenho a iniciativa de AI para soluções que a gente vai impactar o nosso aluno e o nosso cliente, buscando eficiência operacional para eles. Eu acho que ainda a gente está 6 a 8 meses de trazer soluções que de fato mexam no ponteiro do cliente, porque tem as soluções que é legal ter. Por exemplo, player de vídeo, você joga uma AI que faz um resumo, que cria um quiz, que cria... Ele já traz de fato uma eficiência, gera legenda, é legal, são coisas boas, já você evita de ter que pagar um profissional para fazer legendagem, então esse profissional ele já perdeu esse tipo de trabalho de um ano para cá, que é uma coisa que já entrega automático, a gente já entrega automático. Porém, beleza, mas o que a gente vai usar sobre isso? Então, eu coleto uma série de dados sobre isso, dessas transições, e dados de uso de aluno mesmo, navegação que eles vão tendo na plataforma, e eu preciso trazer isso como solução e inteligência para dentro do produto. Então, esse tipo de iniciativa, elas são iniciativas que são um pouquinho mais caras de fazer, porque não é tão barato você investir em AI. Por exemplo, a gente entrou no programa de aceleração do Google de AI, a gente entrou no programa de aceleração da NVIDIA, a gente entrou no programa de aceleração da Amazon. Então, a gente está com grandes big techs nos dando $200 mil de crédito, $500 mil de crédito,
pra gente investir em AI. Porque quando eu subo uma máquina de AI pra fazer tecnologia de verdade, ela me custa, uma máquina custa $5.000 de pé, pra processar de fato. Que é diferente de eu usar um OpenAI que tá aberto, ChatGPT, que eu vou usar para o usuário final. Esse é um tipo de uso. Agora, você construir tecnologia, ela é um pouco mais sensível, ela é um pouco mais cara, tem uma barreira de entrada um pouco diferente. Agora, usar os benefícios das ferramentas já está muito avançado. E tem uma segunda forma que eu uso hoje AI, que é buscar eficiência operacional dentro do time. Uma que já é real, que já me deu uns 20, 25% de performance, é no time de desenvolvimento. Que hoje o desenvolvimento, ele já usa, a gente usa o Cloud, por exemplo, que é muito mais eficiente para trazer recomendação para programação, que já começa a me ajudar a trazer produtividade para o time. Então, em vez do programador ter que escrever 100% da classe que ele tem que fazer ali, ela já autocompleta para ele automaticamente com muito mais precisão. Sim. Isso é eficiência operacional. Então, quais outras eficiências a gente já está buscando? Por exemplo, eficiência de análise de dados de aluno para trazer insumos para o time de Customer Success. Ouro. Então, são iniciativas que a gente vai começar a ver resultados reais daqui 3, 4 meses. Isso muda o jogo. Que aí a gente está falando outras mais claras e mais óbvias, que é eu trazer, por exemplo, AI para substituir um SDR, para ele rodar SDR, fazer qualificação de vendas 24/7. Ainda não está naquela precisão, ainda não consigo abandonar isso, então você tem que ter um SDR fazendo ainda de fato o acompanhamento. Você consegue colocar isso na camada de um atendimento N1. Então, tem muitas soluções que você já consegue enxergar elas acontecendo, outras você consegue ver elas acontecendo daqui 2, 3 meses, outras você consegue imaginar que vai acontecer daqui 1 ano, 2 anos. Então, se eu for trazer um resumo sobre tendências, eu acho que 2025 comparado a 2024, eu acho que 2025 você vai começar a ver realmente as ferramentas trazendo de fato mais produtividade, como designers nossos, que já tem produtividade desde 2024, que antes eu tinha um designer que ele conseguia atender 10 clientes, esse mesmo designer consegue atender 20, 30 clientes, porque ele consegue fazer muito mais variação de imagem com AI. Isso é produtividade na veia. Por outro lado, é ruim porque eu deixei de abrir uma posição a mais de designer, porque essa posição foi suprida, eu trouxe mais eficiência para uma única pessoa. Percebe? Tem impactos positivos e negativos dessas mudanças. Perfeito. E isso é uma coisa que nós, empreendedores, empresários e o mundo em geral, precisa olhar para isso, que independente da sua posição, a AI ela vai trazer muito mais eficiência e um custo muito menor do que tanto de tempo, de energia, né, um custo financeiro, quanto essa eficiência ela é uma coisa que ela vai criar uma engrenagem muito mais rápida para a gente. E até ia te perguntar, se você pudesse resumir os principais aprendizados que desta feira, que é uma das maiores feiras do mundo, quais seriam? Os maiores aprendizados que você extraiu de lá, que você voltou para cá e falou, cara, isso aqui é algo top. Legal. Essa é uma pergunta muito boa, assim. Eu quase não fui esse ano, né? Porque é um investimento de tempo e de dinheiro, né? Pô, tô indo lá todo ano, eu falei, pô, é mais do mesmo, né? Eu já conheço a feira, é mais do mesmo. Pô, viajar, fazer bate-volta, fuso, lugar frio. É legal, quando é a primeira vez você fica sempre entusiasmado, né? Mas quando você já tá fazendo 7, 8 viagens ao longo do ano, você quer ficar com a sua família, você quer estar na sua rotina e etc. Sim, perfeito. E aí eu falei pro meu sócio, né, o Samuel, eu falei, Samuel, eu acho que eu vou. Eu tinha decidido não ir. Aí eu decidi uma semana antes pra ir. Eu falei, eu vou ir, porque se eu não ver nada útil, já foi útil. Porque já valeu, quer dizer que a gente tá na direção certa. Perfeito. Não teve nada que eu olhei que me chamou a atenção. Se eu for lá e não tiver nada que eu olhar e não me chamar a atenção, quer dizer que a gente ainda tá atualizado. Então você vai diluindo esses movimentos. Sim. Então eu sempre tô assim, a cada 3, 4 meses eu tô em algum evento me provocando. Que esse é um ponto. Então, qual foi a coisa que mais já me gerou efeito, tá? Ele é subjetivo. É aquele sentimento de estar para trás. Então, o evento tem 3 dias. É um evento que passa 33 mil pessoas, 34 mil pessoas em 3 dias. É só da área de educação, então é bastante. Então você vai ver stands, vai ver palestras de como está a educação na Ásia, como está a educação no Sudeste Asiático, como está a educação na Índia. Então você tem muita referência de como está o mundo. Você passa a ter um repertório muito mais global do que um repertório local. Você passa a ter acesso a números
Você começa a ter acesso a tendências, tanto educação de base, educação fundamental. Então você passa a ter muito mais repertório e te dá mais variáveis para você buscar soluções locais, né? Esse é um ponto. Legal. Mas o primeiro sentimento já de aprendizado é, no primeiro dia, nas primeiras 3 horas, por eu ter visto um monte de falando de AI, já aplicando, usando, palestras, a galera, comparado ao ano passado, que já era mais tímido, o primeiro sentimento que tem é um sentimento de angústia. Então eu, como CEO lá, ele gerou um sentimento de angústia e já aquele FOMO, né? Aquele FOMO de falar, caraca, a gente tá pra trás, tá perdendo tempo. E esse sentimento já me fez acelerar o time. Tocar o terror no time, no dia 20 de janeiro. Então eu já comecei a mandar várias coisas pros líderes, já gera um movimento no time. Você já vê o time andando num ritmo diferente. Sim, sim. Então, como você avalia o resultado da empresa? Porque às vezes isso dá 3, 4 meses de resultado da empresa de uma forma subjetiva que muda o jogo. Então, o ato de me deixar angustiado, me deixar parado, me fez eu tomar algumas decisões importantes que eu estava postergando, que eu tomei no evento nas primeiras 3 horas. Legal. Então, o primeiro aprendizado de forma prática que a gente está ouvindo é: não para de se movimentar. Eu acho que tem um momento de você afiar o machado e um momento de bater o machado. Eu entendo. Não adianta você só ficar evento e não aplicar nada. Porque no final você não muda suas perguntas. Mas também não dá para você só trabalhar e buscar novos repertórios. Então acho que tem que ser um balanço sobre isso. Vai ter época que você vai fazer mais, menos. Então o primeiro aprendizado é: eu tenho que continuar em movimento, porque só eu vou ver coisas que eu vou conseguir trazer para dentro. Não adianta só um diretor ou só um gerente. Acho que todo mundo tem que estar, acho que a empresa inteira tem que estar se movimentando. Mas tem coisas que só eu consigo olhar e gerar movimento para dentro. Isso é uma forma mais subjetiva. Uma forma mais objetiva é isso, é buscar benchmark. Então, eu busquei benchmark de o que as faculdades estão fazendo, o que elas estão olhando, quais são as dores que elas estão tendo, o que as escolas do ensino médio estão buscando, estão olhando. Então, são aprendizados de, por exemplo, eu vi uma palestra de metacognição. Que significa isso? O que as escolas do ensino fundamental em Londres, na Inglaterra, já estão usando matérias de metacognição para as crianças, porque eles já entendem que AI vai resolver, a criança não tem que mais aprender matemática, porque AI vai resolver, ela não tem que aprender história, geografia. Uau. É uma quebra de paradigma muito grande. O que elas têm que aprender? Elas têm que aprender a resolver problema, elas têm que aprender a lidar sob pressão, elas têm que aprender a se comunicar, que aí sim são você expandir a cognição das crianças, que vão ser as futuras decisoras do mundo, a lidar com cenários muito mais complexos que a AI vai trazer, porque a AI ela vai resolver uma série de problemas de base que hoje nós temos, que ela vai resolver. Fazendo isso, vai fazer a gente aumentar as discussões e as complexidades de mundo, e que só um ser humano tem capacidade de resolver. Sim. Então, em linhas gerais, quando eu vejo uma palestra como essa, ela me faz olhar para uma outra ótica. A gente fala, olha que legal, do mesmo jeito que a gente fica com medo com a AI, que vai tirar os empregos, etc., eu vejo que já tem pessoas olhando para a formação da nova geração, do ponto de vista de humanidade. Sensacional. Então é isso. Então, são provocações. Eu posso elencar, eu posso ser mais objetivo do ponto de vista de funções, o que um Kahoot está fazendo, o que uma Microsoft está fazendo. Dá para trazer funções, hardware, por exemplo. Tem uma parte da feira de equipamentos físicos. Então, o que eles estão pensando como equipamento físico? Quais são os gadgets? Quais são os novos hardwares que vão vir do ponto de vista educacional? Isso é um exemplo de educação. Perfeito. Mas isso leva para outras feiras, etc. Perfeito, perfeito. E quanto mais repertório a gente absorve, quanto mais tecnologias, quanto mais inovações, é como aquilo, né? O que nos trouxe até aqui não necessariamente é o que vai nos levar para um próximo nível. E hoje, quanto mais eu observo, existe um ouro precioso entre a gente sintetizar as ideias. Né? Como já dizia no livro Roube como Artista, não existe nada novo. As pessoas estão simplesmente contemplando o telão, depois eles contemplam uma TV. Opa, peraí, o que essas duas coisas têm em comum e quais são os possíveis gaps que elas podem ter, que podem se juntar e se transformar em algo maior? Foi assim que surgiu a Uber. Então, a Uber viu um aplicativo, viu um táxi, de repente criou-se hoje uma empresa muito bem sucedida. E uma outra coisa que eu observo,
que os americanos pensam muito é a mentalidade de sempre buscar quebrar a própria empresa. Mensalmente, a gente sempre busca. Hoje, a gente se senta com os líderes e a gente fica buscando entender quais são os nossos maiores gaps. A gente sempre fica pensando assim, poxa, o que um concorrente poderia estar olhando? Porque a lógica é certa. Se você não fizer isso, o seu concorrente vai fazer. Então é muito importante reunir, fazer esses benchmarking, ter as informações de mercado, aumentar o seu repertório, buscar outros eventos, outras feiras, e não simplesmente ficar ali lá no nosso universo, né, na nossa bolha. E eu acho que isso é um papo muito importante. E nisso, de outro lado, também tem muito aquela conversa de que o mercado está ficando saturado. Devido às coisas estarem muito aceleradas e hoje a gente ter um excesso de informação, a informação ela se generaliza muito rápido. Então hoje a gente tem um alcance através das mídias sociais muito grande, que antigamente a nossa capacidade de anúncio, de alcance era muito menor. Então hoje com o vídeo, como exemplo do Nicolas Ferreira, que bateu mais de 230 milhões, a gente tem um alcance muito grande. Aí eu queria que você trouxesse aqui uma visão sobre essa saturação de mercado, conhecendo você, que você já me deu uma explicação uma vez em um mastermind que a gente faz parte em conjunto, que quando você falou aquilo foi algo que me marcou bastante. O que você tem a dizer sobre essa saturação do mercado e sobre esse ano de 2025? Pensando em saturação do mercado de creators, né? De infoprodutores, né? Isso. Eu acho que o mercado só está começando. Na minha visão, e posso estar errado, tá? Se estiver errado, estarei 100% errado, porque eu estou pondo 100% das minhas energias nisso. Estou construindo uma empresa nisso, estou investindo todo o meu tempo nisso, estou convencendo investidores a investir nisso. Então, se eu achasse que estivesse saturado, se eu achasse que não tivesse oportunidade, eu com certeza não estaria aqui, não estaria conversando com você. Então, eu acho que eu acredito de uma forma muito legítima que não está. Perfeito. E posso estar errado. E por que eu acredito que não está? Porque primeiro o mercado é muito recente. A indústria, creators, né? Creators em si, infoprodutores embaixo na parte mais educacional, ele é um mercado muito novo. E eu fico muito entusiasmado de esse mercado se abrir nesse meu momento de vida, né? É um momento que eu tenho experiência, um momento que eu consigo enxergar essa oportunidade, um momento que eu consigo dar all-in nisso. Porque eu volto sempre para os fundamentos básicos, né? Eu não tenho bola de cristal, eu não consigo prever o futuro. Mas eu também entendo que as coisas são muito cíclicas. As coisas tentam se repetir, porque o ser humano ele é um negócio engraçado, assim. Então, eu acho que nós precisamos de outras pessoas nós precisamos viver em sociedade. A gente precisa de outras pessoas para aprender, como a gente está aqui conversando, como a pessoa está assistindo um podcast, ela está consumindo um conteúdo. Então, eu acho que ele pode estar saturado da forma que você conhece, talvez da forma que a gente conhece. Mas ele vai continuar mudando e evoluindo. Porque a linha mais essencial e mais básica do mercado é a gente aprender com outras pessoas. Por mais que venha AI, por mais que venha tecnologia, ela vem para facilitar. É óbvio que você pega um chat GPT, ele vai te dar uma informação muito mais mastigada, muito mais rápida do que eu tinha antes procurando no Google. Mas ainda, eu entro e vejo stories de uma pessoa sobre espiritualidade, sobre negócios. Eu ainda dependo do outro. Eu quero ver a opinião daquela pessoa, daquele contexto. Então eu não consigo projetar em 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, eu ainda não tendo interações com outros seres humanos. E o creator, ele é isso. O creator, ele nada mais é de eu aprender com outra pessoa. Se você olhar para toda a história da humanidade, a gente nunca deixou de aprender com outra pessoa. Talvez vai mudar as formas. Talvez não vai ser um curso online. Talvez vai ser uma comunidade, talvez vai ser uma gamificação, eu não sei. Então a gente vai continuar sempre olhando esses indícios e sempre trazendo solução para isso, porque a base, o essencial de aprender com outra pessoa, isso não vai deixar de existir. Só vai aumentar. Tanto é que, na mesma velocidade que AI está evoluindo, eu vejo creators evoluindo na mesma velocidade. Se eu vejo
o Mark Zuckerberg produzindo conteúdo, quando eu vejo Bill Gates produzindo conteúdo, quando eu vejo Elon Musk produzindo conteúdo, nas suas mais diversas formas de se comunicar, criando comunidade, criando movimentos, eu não consigo imaginar que se estagnou. Isso só está começando. Só vai sofisticar, vai vir pessoas cada vez melhores, vai cada vez mais nichar, o long tail vai aumentar, e é onde vai dar mais oportunidades. Eu acho que o mercado de infoprodutores, de creators, atrevo a me dizer que é uma revolução descentralizada. Não está na mão de uma pessoa. Pela primeira vez, eu sigo uma pessoa porque eu gostei da forma dela de falar, eu gostei das ideias dela, e eu nem sei o histórico dela, nem sei o currículo dela. Pela primeira vez isso acontece. Eu não estou buscando o currículo, óbvio que o currículo acaba trazendo aquilo em comunicação, mas se não fosse isso, não teria tanta gente no mercado digital que tem 1, 2, 3 anos de experiência já ensinando com 1.000, 2.000, 3.000 alunos. Então, eu acho que é isso. A gente só está começando. Eu acho que a barreira, ela só vai abrir. Mas, claro, vai ser difícil como qualquer outro mercado. Tem que sofisticar, tem que gerar valor. É o sucesso que a gente está falando do cliente. Se você vende algo que aquilo não faz a pessoa melhorar, evoluir, esse seu algo ele é inútil, como tudo. Então, na minha visão, é que a gente só está começando. Perfeito, perfeito. E falando de pessoas, é muito sábio dizer, principalmente que tem até uma frase que isso analisando dados, eu gosto de trazer aqui para poder gerar uma clareza para você que tanto hoje já está nesse mercado, ou para você que de certa forma idealiza entrar nesse mercado, que o fato de você ter uma geladeira em casa não necessariamente faz com que todas as outras pessoas tenham uma geladeira em casa. Como assim, Yuri? O que você está querendo dizer? As pessoas, quando elas falam assim que o mercado está saturado, é que normalmente elas estão julgando as coisas a partir da sua ótica. Trazendo aqui para a visão dos dados. Quando eu fiz uma pesquisa baseando em qual é a quantidade de pessoas que nós temos hoje, eu vou falar aqui do nosso país. Hoje eu tenho oportunidades de ter operações rodando em outros países, que eu vejo que o nível de consciência é totalmente diferente. Quantas vezes a gente acha que aqui a gente já está saturado, que não está, lá fora ainda nem começou. E aí, mas eu vou trazer aqui para o nosso cenário aqui no Brasil. Quando se trata de mais de 220 milhões de pessoas, só de CNPJs abertos aqui hoje, são cerca de mais de 20 milhões de CNPJs formais. Eu não vou nem falar dos informais, que sim são a grande maioria, infelizmente. Logo, quando a gente para pensar, uma coisa que a gente observa é que se você atender 1% dessa fatia de mercado, já é um mercado que você faz uma diferença assim tão grande. Porque com o digital, às vezes a gente perdeu a questão do senso de grandeza ou de número, né? Às vezes as pessoas acabam tratando algo extraordinário como algo comum, que às vezes as pessoas perderam essa questão de senso de, nossa, 100 pessoas hoje em dia não é nada. Tipo, poxa, postei um vídeo, alcançou 100 pessoas, flopou meu conteúdo, como as pessoas pensam, né? Experimenta colocar 100 pessoas em uma sala fechada aqui, como essa que a gente está, em um estúdio, um espaço de palestra. É muita gente. E aí logo a gente começa a observar que quando as pessoas pensarem que esse mercado está saturando, se ela olhar no seu bairro e conversar com as pessoas e perguntarem se essas pessoas sabem daquilo, esses assuntos que a gente está conversando aqui, por muitas das vezes essas pessoas nem ouviram falar ainda. Então é um mercado que eu acredito muito. Como eu vim de uma família comercial e desde pequeno eu vejo as coisas mais voltado para a área do comércio, da venda, eu percebo muito que tudo existe um funil de consciência. E as pessoas, elas estão sendo educadas o tempo todo. Tanto que não existe entretenimento. Eu ouso dizer aqui para você que o mercado de entretenimento já entendeu o jogo há muito tempo. O mercado dos bastidores, jogo de gente adulta.
por trás das câmeras, o que essas pessoas estão fazendo, o que a novela, o que o jornal está fazendo, eles estão educando o seu nível de consciência para o que você vai pensar, falar ou replicar. Então todos estão criando. E às vezes a gente só acha que esse formato de educação ele está disfarçado em novela, em filmes, em séries. Então toma muito cuidado com aquilo que você assiste, porque sem dúvidas o mercado ele está voltado para isso e você está sendo educado o tempo todo. Agora você tem a oportunidade de ser educado ou você educar. E aí é onde surge a oportunidade de você se tornar um creator. E aí eu gostaria de perguntar para você assim, João, para uma pessoa que hoje está começando, quais são os principais pilares que você diz para essa pessoa para ela se tornar um creator, um bom educador, uma pessoa bem-sucedida hoje no nosso mercado? Assim, quais seriam os principais pilares? Cara, assim, não é a área que eu domino, assim, eu não sou formador de creators, né? A gente lida muito nos bastidores, eu sou um creator guardado as mesmas proporções, né? Eu tenho lá meus 2.400 seguidores, eu produzo stories pelo menos todo dia, né? E tá falando sobre números, né? Eu bato ali 300, 400 views nos meus stories, né? Aí isso é uma questão de perspectiva, né? Pra mim, isso é muito. É coisa pra caramba, porque eu gastei 1 minuto pra atingir 400 pessoas, eu sempre vou pensar em esforço e retorno. Então, pra mim, é muito. Eu faço para que é um retorno muito alto pro esforço que eu faço. E as pessoas que assistem meus stories são pessoas muito qualificadas. Porque quem me segue são outros empreendedores, são clientes, parceiros. Eu tenho muita gente qualificada me seguindo, a maioria é empreendedores. Então, eu ter 400 pessoas me assistindo, ela parou dentro do mundo que nós vivemos e assiste, comenta, interage, pra mim é um baita de um sucesso. Eu não me apego muito ao meu número de seguidores. Sim, sim. Então eu sou um creator nesse sentido. E cada vez mais estou postando mais, estou me expondo mais. Se eu fosse analisar os creators que eu vejo de fora que tem sucesso e eu vejo os bastidores deles, e eu não sei se tem uma fórmula, acho que talvez vai ter outros entrevistados que vão ser, acho que mais metodológicos nesse sentido. Se eu fosse chutar aqui ou fosse imaginar, eu acho que o primeiro deles a pessoa tem que ser muito autêntica, ela tem que ser um líder nato, né? Eu acho que a gente está saindo de uma era de experts para uma era de líderes. Então, porque expert, ele domina um determinado assunto. E assunto e conhecimento, a gente já entendeu que está virando commodity, ele já está. Então eu quero seguir um líder, na verdade. Um líder que ele é muito bom naquela área e que eu gosto ele fala de uma forma que eu consigo entender, mas eu não quero mais só comprar o curso dele ou a comunidade dele. Eu quero fazer parte do que ele está construindo, porque ele tem os valores, os princípios que eu acredito. Então, por isso que eu quero olhar o bastidor dele, eu quero ver como é a vida pessoal dele, quais são as opiniões dele sobre determinados assuntos. Eu quero um líder. Eu quero uma pessoa para me inspirar, para que eu possa também crescer. Eu tenho vários líderes que eu sigo. As pessoas falam, o cara é modinha, fica seguindo esses influencers. Mas a vida é assim mesmo. Eu sigo pessoas, eu tenho, sei lá, tem umas 6, 7 pessoas que eu enxergo como um líder para mim, que me inspiram em determinados assuntos, que me encorajam, que a pessoa nem me conhece, mas só de ver a forma de falar, como ela olha a vida, se é ou não é real, é sobre o tempo, deixo no tempo, eu não fico tão apegado, não, ela é, não é, eu não tenho muito esse apego. Eu acho que uma delas é essa, é a pessoa ser líder, a capacidade dela de ser cada vez mais autêntica, né? Por mais que a gente sabe, né? Você se frustra muito quando a pessoa se contradiz. Mas também tem um outro lado que a pessoa é um ser humano, né, cara? Ela vai mudar, ela tá em constante mudança. Mas você quer que ela acerte mais do que erre, faz parte do negócio. Acho que o outro ponto, acho que o outro ponto, além da liderança, a autenticidade, isso, eu acho que a pessoa tem que ser. Ela tem que querer muito isso, né? E aí, esse querer muito, essa paixão, essa vontade, ela acaba virando força para ela ser consistente e ser intensa. Porque no digital é isso, acho que qualquer negócio, tá? Porque eu acredito que esse mercado está começando, dando gancho das duas perguntas.
Porque tá vindo cada vez pessoas com outros tipos de mentalidade, outras referências. Eu sou uma delas. Que quem tá no mercado lá no início, 2019, 20, ganhou dinheiro muito rápido, a percepção dela do mercado de 2020, 2021 para 2025, para ela o mercado é pior. Porque ela tem que fazer muito mais força para ganhar mais dinheiro. Então ela surfou um mercado que não existe mais e não vai existir mais, cara. E tá tudo bem. Então para ela talvez esse mercado não tá mais legal e para ela não é mais vantajoso, porque aquele negócio de ela imprimir R$1 milhão não vai ter mais. Talvez vai ter de outros formatos. Mas aquelas pessoas que montou um restaurante, montou uma clínica, montou uma barbearia, montou um espaço como esse de evento, ela teve que encontrar o ponto, teve que investir 100, 200, 300 mil reais, se endividou, teve que fazer uma marca, e ela trabalha pra caramba e ganha, e no final sobra 5 mil reais no bolso dela, com um monte de riscos. Ela fala, meu, digital? Eu tô aqui há 3 anos com parte de um risco, isso aqui pode quebrar, e no digital eu posso demorar 1, 2 anos para ganhar uns mesmos 5, 10 mil? Isso é uma mamada. Então, as referências mudam, sabe? E uma outra certeza que eu tenho, porque eu sou um grande entusiasta desse nosso mercado, é que o mundo, ele tá mudando muito rápido. E quanto mais ele muda, quanto mais complexo ele fica, mais a gente tem que se adaptar, mais a gente tem que continuar se desenvolvendo. E se desenvolvendo com habilidades que o ChatGPT não consegue me dar. E essas habilidades eu só vou conseguir através de comunidade de outras pessoas. Então, a tendência de cada vez mais a pessoa que antes não precisava de um curso, não precisava de uma comunidade, não precisava de um líder, não precisava de uma referência, ele já está começando a se sentir ameaçado, porque o mundo está ficando mais rápido. Então ele precisa se adaptar, ele precisa se mover. E aí ele não vai fazer mais uma graduação de 5 anos, porque já não dá mais. Ele vai fazer uma atualização rápida de um determinado assunto. E aí, meu, quando eu olho para o futuro, a tendência é cada vez ser mais rápido, ser mais volátil e ser mais complexo. E quanto mais rápido, mais volátil, mais complexo, mais especializado, mais nichado tem que ser. E quanto mais especializado, mais nichado tem que ser, mais esse mercado fica atraente. E eu quero exaltar aqui, porque é bacana a gente ter essa visão dos bastidores, que não necessariamente uma pessoa metodológica, ela vai te falar aquilo que realmente é aplicável ou de acordo com a taxa de esforço e retorno, vai te dar mais resultado. Isso que o João trouxe é algo de quem realmente tem uma experiência real e que sabe que talvez o 80-20 da pergunta que eu te fiz, que poderia ter sido muito mais metodológica, porém que não fosse tão verdadeira e que trouxesse tão resultado como ser autêntico, que isso, sem dúvidas, vai ser uma das coisas que mais vai contar hoje lá no nosso mercado, porque as pessoas simplesmente, o conteúdo que você leu em um livro, qualquer pessoa pode falar. Só que você ter a vivência, você inspirar aquilo e você ter uma comunicação assertiva, que comunicação não é simplesmente o ato de abrir a boca e sair um som. A comunicação, ela vai muito ali de você, como que você consegue de fato fazer com que essa mensagem seja bem ouvida. É porque tem um ponto assim, eu poderia trazer para você 1, 2, 3, 4, concorda? Eu poderia fazer isso. Eu tenho os 5, 6 elementos, mas cara, você tá assistindo aqui, você tá com o celular ou você tá com o computador na mão, você tá a um clique do ChatGPT e fazer a mesma pergunta que você me fez. ChatGPT, quais são os 5 elementos de sucesso para um criador de conteúdo? Ele vai te dar a melhor resposta do mundo. Certo? Mas ele não vai dar a minha resposta sobre as minhas percepções do dia de agora que eu estou gravando. Então, é isso que eu acho que eu imagino. Eu acho que você imagina uma resposta sobre o meu contexto, sobre a minha ótica. Top. E isso é muito real. É muito daquilo que a gente vive lá no dia a dia. E agora eu quero trazer aqui justamente um quadro que a gente tem, a gente sempre caminhando aqui para o final desse bate-papo de ouro. O João falou uma coisa aqui que eu convido vocês a refletirem, a anotar, porque isso traz uma clareza muito grande para o nosso futuro. Isso que você falou agora por último, assim, é muito importante, principalmente para a gente olhar da forma pela qual a gente vai conduzir algumas coisas, e principalmente em relação a montar os produtos,
E aí, entrando já nessa reta final agora para a gente buscar extrair no menor tempo possível a maior quantidade de ouro, maior quantidade de insights valiosos aqui, a gente vai entrar no nosso quadro aqui que nós chamamos de ping-pong. Esse ping-pong é eu fazendo uma pergunta para o João, ele respondendo de bate-pronto e ele me devolvendo uma pergunta que ele achar e eu respondendo de bate-pronto, e assim a gente vai durante uns 10 a 15 minutos aí para a gente finalizar, ok? Então, já de início, eu gostaria que você trouxesse aqui para a gente. João, indica para as pessoas que estão lá nos assistindo os 3 principais livros que influenciaram a sua mentalidade e que você recomenda para o pessoal aí de casa. Sapiens, de Yuval Harari, acho que é um livro, eu gosto de olhar o passado e o lado comportamental. Acho que é Homo Deus também, do Yuval Harari. E para quem quer empreender, Mito do Empreendedor. E se eu fosse dar um que baseia a nossa conversa, acho que Inteligências Emocionais, do Daniel Goleman. Muito bom. E a sua pergunta? Por que você faz o que você faz? Eu acordo todos os dias para fazer com que as pessoas resgatem o amor e amem as outras pessoas. Esse é o meu porquê. Nada melhor. Por que as pessoas deveriam acreditar no porquê você está fazendo o que você faz? Porra, pergunta difícil isso aí, velho. Os caras... Basicamente, eu quero que as pessoas possam ter acesso aos privilégios que eu tive, que ajude a gente a construir os privilégios que eu tive, aquilo que eu já nasci, que eu já tenho como direito, ter o máximo de pessoas que possam ter também. Acho que, em linhas gerais, eu empreendo com educação, permitir que eu possa aumentar a minha sombra para o máximo de pessoas que não teriam condições de fazer o que eu faço, para as pessoas poderem também usufruir, num lado mais emocional, e o outro lado é mais egoísta, é que a gente, cara, a vida é um estralo, ela tem que valer a pena, tem que ser divertida. Eu faço muito por isso, assim. Eu gosto de sair do lugar que eu entrei totalmente diferente. Do nosso bate-papo, qual foi o seu maior insight? É extremamente fundamental que a gente, na criação lá do nosso produto, a gente consiga extrair um maior nicho. Quanto maior eficiente, quanto maior, melhor a entrega, quanto mais a gente entende lá do nosso processo e do nosso produto, melhor a gente vai ter um produto escalável. Eu acho que essa onda de, poxa, eu preciso amarrar o cliente durante meses ali comigo e etc, para eu vender um high ticket, não necessariamente. A questão é, o cliente tem um problema, eu tenho a solução. O quanto antes eu conseguir, com muita precisão e com muita eficiência, resolver esse problema de fato, porque entregar um documento para o cliente não é resolver um problema. Principalmente, aquilo ali tem que ser criado um hábito dentro da operação da pessoa, que você sabe que se você fechar o olho, ou se você for fazer outra coisa, aquele processo vai estar sendo muito bem executado. Então, acho que essa é uma coisa que eu extraí agora lá da sua última fala, que para mim foi bem valioso. E aí, logo, eu já devolvo a pergunta para você, falando sobre como é essa experiência de se ter uma startup, como foi essa sua experiência, assim, e o que você mais extraiu de aprendizado e para ter uma startup de sucesso, que eu avalio hoje a Curso Educa, assim, para quem não conhece, a minha próxima pergunta vai ser sobre ela. Mas comenta um pouco sobre essa sua experiência, quais aprendizados você mais extraiu de ter uma startup? Acho que o maior aprendizado de todos é que empreender é você aprender todos os dias a lidar de frente com seus próprios fracassos. Então, é você aprender a todo dia se olhar no espelho e falar, cara, eu não sou tão bom quanto eu achava que eu era, porque o empreendedorismo, você não consegue pôr a culpa em ninguém, em nada. Só depende de você. Então, esse é um grande desafio de você lidar com essas emoções todos os dias. É você acordar numa segunda-feira desmotivado, aí você faz uma primeira reunião, você fica motivado, e aí você termina o dia feliz pra caramba, você tem várias conquistas, aí você toma uma mensagem que te acabou, e aí você vai dormir desmotivado. Então o empreendedorismo me ensinou a conseguir lidar muito mais assim com as múltiplas variações de micro problemas que mexem com você, assim.
você tem que ter uma força enorme, emocional, é solitário, é sozinho. Eu tive que aprender a lidar comigo, sabe? Eu tive que aprender a viver comigo. Eu tive que aprender a aceitar o João, porque quando eu era um executivo, eu não tinha tanto que lidar comigo. É meio confuso, mas hoje eu enxergo que eu tive que aprender a conviver comigo mesmo e é um baita de um desafio. Forte. Legal. Cara, eu vou pra uma linha. Acho que se fosse fazer uma linha mais provocativa assim. Uma pergunta meio fora do comum. Se você vivesse 1000 anos, qual seria o seu maior projeto de vida? Se eu vivesse 1000 anos, qual seria Seu maior projeto de vida? meu maior projeto de vida? Se- Resgatar o amor nas pessoas, fazer com que elas amem as outras pessoas. Eu acredito que foi para isso que é algo, é a essência, é algo que infelizmente a gente acabou se perdendo no meio do caminho, e eu acredito que isso é uma solução. Aí eu vou só explicar um pouquinho, às vezes a pessoa pode dizer, é um pouco meio sentimental. Não, vou explicar. Quando eu recebi a minha primeira plaquinha de faturamento, os múltiplos de 7 dígitos, eu lembro que na hora que eu recebi a plaquinha de faturamento, mais de 1 milhão, eu lembro que a única frase que me veio foi a seguinte: a estratégia que transcende todas as técnicas, estratégias de vendas é o amor. Cara, eu não estava preocupado em vender para os meus clientes. Eu só estava ali naquele exato momento amando o outro. E por eu me importar tanto com o próximo, em questões de realmente querer entregar algo de valor, em querer realmente solucionar o problema dele, foi com que eu vendia muito. Eu bati os recordes de vendas. Então, por isso que... E aí, quando eu fui mais profundo, que eu fui entender toda a minha linhagem, o meu propósito, eu fui clarificando o meu porquê, eu entendi que do Yuri, a parada do amor, pra mim, é uma coisa muito forte. Então, por isso que, independente, hoje, eu vou, né, pegando um ciclo de vidas aí, que a gente tem, se estendesse por 1000 anos, eu acredito que isso não iria mudar. O como muda, que é importante você saber. O como você vai chegar lá, o como que você vai cumprir com o seu propósito muda. Às vezes, por exemplo, no meu caso, é através de treinamentos, através de palestras, através de consultorias, etc, etc. Vai chegar um momento que esse mercado, como tudo na vida, tende a chegar, eu acho que a gente extrai o máximo de potencial daquilo, depois a gente migra. Depois essa palestra não funciona mais, aí a gente vai para um outro canal de comunicação. Então, eu acredito que o como muda, mas o projeto de vida, e aí que é o grande insight, eu transformo o meu porquê no meu projeto de vida. Então, a minha empresa hoje, ela chama People for People, significa pessoas para pessoas. Então, até a minha empresa, ela é um meio para eu cumprir o meu porquê. Faz sentido? E aí eu devolvo a pergunta para você, mais direcionado à Curso Educa. Qual que seria o porquê da Curso Educa e como que foi que surgiu essa ideia e para ela chegar ao que ela é hoje? Conta um pouco aí da visão do dono, do criador. O que é a Curso Educa para o João? Massa. Tenho, a ideia, ela surge, são várias coisas que chegam na construção de um projeto, né? Acho que não é só uma única alavanca, né? Eu costumo dizer que eu não sei quando tudo mudou, mas eu sei que as pequenas coisas mudaram tudo, né? Mas tem um episódio específico que me fez eu decidir mexer com a educação, porque acho que isso é importante, independente da solução, porque a solução ou como ela pode mudar ao longo do tempo. Eu estava voltando de Brasília de um cliente, 2018 para 2019, não lembro bem, e eu comprei o livro Principles, onde eu estava no avião, eram umas 10 da noite, e eu comecei a ler aquele livro, que era Os Princípios, e aí, do Ray Dalio, e aí que é um bilionário, filantropo americano, e ele com 70 anos decidiu escrever esse livro, e ele conta um pouco da história, que ele era um cara de bastidor, que tinha muito conhecimento, e ele decidiu escrever sobre os princípios que ele acreditava que tinham ajudado ele a construir uma empresa, né, que era a Bridgewater, que era a ideia de uma empresa de investimentos entre oceanos, né, então ele lidava muito com a China nos anos 80 e 90, e ele decidiu escrever, ele falou, pô, cara, eu tô envelhecendo aqui, eu vou morrer logo logo, e eu imagino que eu tenho muito aprendizado, muito conhecimento, eu tenho que passar isso num livro, né, que ele chamou de Princípios.
Aí eu lembro que eu tava lá, numa terça-feira à noite, eu tava lendo esse livro. E aí me deu uma epifania, assim, porque tinha realmente ensinamentos muito legais, né? E eu não sou um cara muito de ler, eu não sou um cara de muita referência, muito de nomes, por isso que eu consegui até acertar alguns nomes aqui, tipo, lembrei do Ray Dalio. Mas eu consegui. A minha epifania foi o seguinte: toda a minha trajetória escolar, eu odiava escrever. Eu tinha uma dificuldade muito grande de escrita, até mesmo de comunicação, me falava muito mal. Até os 23, 24 anos eu falava tudo errado português, eu tive uma base educacional muito ruim, assim, de escola pública. Então eu era aquele patinho feio mesmo, eu ia mal na escola, eu tinha muita dificuldade de se comunicar, assim. E aí eu tive a epifania e falei assim, caramba, que interessante, velho. Um cara decidiu escrever o livro, eu, 2 anos depois, tô aqui, um brasileiro, 20, sei lá, 27 anos, trabalho em tecnologia, eu tô aprendendo com esse cara. E aí eu falei, um país subdesenvolvido, tô no avião, tô aprendendo com esse cara. Falei, que impressionante, né? E eu, assim, eu vou aprender quantos por cento isso aqui? Eu vou aprendendo, talvez 1% que ele quis dizer, 2%, 5%, 10%. Eu não sei quantos por cento eu aprendi. E eu nem sei o que ele quis dizer, aquilo, como isso vai impactar na minha vida, né? E aí eu falei, pô, imagina quantas pessoas nesse exato momento estão lendo esse livro. Pessoa na Índia, na China, no próprio Estados Unidos, na Europa. Eu falei, cara, que louco, que cada um com o seu contexto de vida está absorvendo aquilo que é mais pertinente. E eu já liderava um grande time naquela época, e aí eu tomei vários aprendizados, e eu juntei com os meus, e eu levei isso para frente, eu levei isso pro meu time, eu levei isso para amigos meus do meu bairro, que cresceram comigo, que talvez não teriam acesso a esse tipo de coisa, não chamaria a atenção de ler esse tipo de livro. Então eu adaptei com o meu contexto, com a minha linguagem, com o meu acesso, e eu levei isso para frente. Então isso é um legado, levar esse conhecimento para frente. E foi naquele momento que eu decidi que eu trabalharia com educação e que eu iria aprender a me comunicar melhor, que eu iria começar a escrever melhor, eu ia começar a escrever. E desde então eu resolvi mexer com educação. Fiz alguns cursos, fiz muitas palestras, até chegar no curso do Google. Eu falei assim, pô, eu quero conseguir. Eu não sou o melhor comunicador, eu não sou o melhor expert, eu não sou o melhor líder, mas eu sei que tem uma série de outros líderes que são muito melhores do que eu, nas suas mais diversas áreas. Eu não conseguiria falar para uma nutricionista do Amapá, ou de um fonoaudiólogo em Santa Catarina, mas esse profissional conseguiria falar para pessoas da sua região, com seus sotaques, com as suas essências. Falei, então, se eu pudesse ajudar essas pessoas a levar o que elas têm para ensinar para o mais pessoas possíveis, foi dar o curso Educa. O curso Educa, ele não veio para ser o fim, ele veio para ser um meio, como esse palco, como esse espaço. A gente veio para dar o espaço para as pessoas falarem. A gente acredita que pela primeira vez na vida não vai ter nenhuma plataforma que vai conseguir dominar e controlar o educador. Como acontece no e-commerce com essas grandes marketplaces. O mercado de creators, cara, pela primeira vez o educador, ele é a estrela. Ele é o dono do conteúdo, ele é o dono do lead, do cliente, ele é o dono da experiência. E as plataformas, elas só são meios. Ninguém vai conseguir fazer eu vou te travar aqui porque eu que faço a venda para você, como acontece, por exemplo, você pôr um produto no Mercado Livre, numa Amazon, você está refém ali, eles controlam a audiência, a gente não controla a audiência. Todo mundo tentou controlar a audiência do educador, não conseguiu, a Udemy tentou, LinkedIn Learning tentou, a Educar, todo mundo tentou, não conseguiu. E no final as pessoas preferem comprar o curso do Yuri pagando R$1.000 do que pagar o curso do Yuri R$19,90 na Udemy. Porque no final eu quero falar com o Yuri, eu quero conversar com o Yuri, ele é o dono. Então, aquela ideia que a gente teve lá na época, ela vem se concretizando, onde a educação, pela primeira vez, vai ser a única vertical que as próprias pessoas vão ser as donas e vão controlar isso. Por isso que eu falo que é uma revolução descentralizada. Legal. Eu acho que eu gosto sempre de olhar muito os bastidores, assim. Aí, Yuri, você que já tem uma sua jornada, tem a sua experiência, qual hoje é a maior dor do Yuri hoje, ou a sua maior limitação hoje como profissional, como pessoa, que você precisa buscar e melhorar o quanto antes? Qual é a sua maior fraqueza hoje que te impede de você exercer suas maiores fortalezas?
Excelente pergunta. Essa é a pergunta que muda tudo. E recentemente eu tive a clareza que a minha maior dor hoje é a vida que eu ainda não sacrifiquei para atingir a vida que eu quero. Por exemplo, a vida que eu levo hoje não necessariamente é a vida que vai me levar num patamar maior. E quando a gente recebe os melhores reconhecimentos, os melhores prêmios, que a gente conquista o nosso quadro dos sonhos, a, a gente lida com com a natureza, que a gente percebe que algumas coisas não nos preenchem por completo. E aí, talvez, por alguns momentos eu fiquei um pouco acomodado. Então eu percebi que eu comecei a não ser o Yuri que tinha aquela chama, que brigava, que por acreditar numa visão tinha coragem de confrontar as pessoas e porque eu acredito naquilo e pronto. E foi uma visão que eu tenho e logo eu vou fazer por isso. Então eu acabei dando algumas outras prioridades na minha vida, cuidando de algumas outras coisas que também são importantes. Mas eu acredito que talvez a minha maior dor hoje sou eu mesmo. É sempre estar matando o Yuri, é sempre estar matando a vida que eu tenho para viver uma vida que eu quero ter. Ou para entender que é o seguinte, eu farei obras maiores. Se eu já fiz números recordes, por que eu não posso bater outros recordes? Então é sobre agora, é justamente clarificando o propósito, entendendo isso, eu falei, eu ainda não estou nem na sombra do que há de vir. Então, acho que é uma coisa que, para esse ano agora de 2025, eu coloquei alguns hiperfocos em algumas áreas e com certeza eu vou sacrificar para construir algo grande. E às vezes sacrificar, tem muita gente que acha que é só as coisas ruins, né? Não, mas sacrificar as coisas boas também. Porque tem muitas coisas boas que precisa. É igual quando eu falo em vendas, né? As pessoas falam muito de persuasão. Né? Persuasão é um ato de você colocar uma informação no cérebro de uma pessoa. Só que o que poucas pessoas falam é a dissuasão. A dissuasão é você tirar uma informação para você colocar outra informação. É o que poucas pessoas falam. As pessoas só ficam insistindo em, não, eu preciso colocar uma informação na cabeça do meu potencial cliente. Só que às vezes não vai entrar uma informação se lá já tiver alguma enraizada. Então eu entendo que a gente sempre tem que entender o motivo do que lá nos guia ali lá no futuro, sacrificar o agora, porque eu gosto de falar muito assim, ó, você realmente quer de verdade? Não, peraí, você quer de verdade mesmo? Porque se faça isso, se você realmente quer, você vai ter que abrir mão. Você vai ter que sacrificar seu tempo, seus recursos, sua energia, seu foco, seus pensamentos. Você precisa dormir pensando no seu objetivo. Você precisa ir tomar banho pensando no seu objetivo. Ou não pense assim que o seu objetivo é ir numa palestra, ter uma clareza, nossa, agora eu vou mudar de vida. E aí na segunda-feira, você voltar com os seus hábitos ruins e não sacrificar. Não acordar mais cedo, não fazer o que tem que ser feito. Porque esse é um grande dilema. As pessoas já sabem o que precisa ser feito. Engraçado é que elas não fazem. Elas só não fazem porque elas estão ocupadas o tempo todo com os seus hábitos ruins. E sobre hábitos, só para finalizar, eu já te faço a última pergunta. Entenda sobre gatilho, entenda sobre ação, entenda sobre recompensa. O nosso cérebro ele funciona através de recompensa. Então, toda ação gera uma liberação de um neurotransmissor, dopamina, ocitocina, neuroadrenalina. Então, toda ação ela gera uma recompensa. Só que antes lá dessa ação vem um gatilho. Então, por exemplo, após o almoço eu tenho a tendência de mexer no celular. Eu entendo o gatilho, logo vem a ação, então eu tento dificultar um pouco aquela ação para o meu cérebro não ir, porque aquilo fica ocupando a minha mente. E logo eu busco pegar aquela recompensa e eu busco canalizar ela para outro lugar. Eu busco pegar uma recompensa semelhante e fazer uma substituição, porque um vício, um hábito, ele não se quebra da noite para o dia, mas ele precisa ser substituído. Então isso foi muito a minha dor e é diariamente, porque é uma luta diária. Então, sem dúvidas, respondendo a sua pergunta e já te voltando aqui com a nossa última pergunta do podcast. João, se você pudesse deixar uma última mensagem para... Se hoje fosse o seu último dia de vida,
qual seria o legado que o João gostaria de deixar e qual que seria a mensagem, aquela frase de impacto para o mundo? Pô, eu acho que a vida é movimento. Eu acho que quando você para, você fica doente, você entristece, você fica depressivo. Acho que a vida ela é completamente movimento. E aí, se você tem dificuldade de se movimentar, dificuldade de agir, dificuldade de tirar a sua ideia do papel, se movimente. Busque ambientes, busque pessoas, busque mudar de lugar, mudar de empresa, para você se movimentar, para você buscar novas ideias, oxigenar. E se eu fosse te deixar uma mensagem de impacto, que é uma mensagem que eu sei, não é uma mensagem, é uma frase que eu gosto muito, que eu uso como até o core do que a gente constrói e até o que faz o movimento é você estar buscando pessoas, né? Que é do Warren Bennis, que ele fala que nenhum de nós é tão inteligente quanto nós todos juntos. Então é isso. João, é uma honra ter você aqui. Muito obrigado por ter aceitado o convite, por ter abrido o ouro aqui. Quem não conhece, deixo aqui a minha recomendação para conhecer o João e a empresa dele. Assim, é sensacional. Garanto que você não vai se arrepender, que tenho certeza que ainda não é nem a sombra do que há de vir. Aonde vocês vão chegar, eu vejo muito potencial, acredito em vocês, contem com o meu melhor, o que eu puder fazer para ajudar vocês, para poder somar, isso é muito importante. Obrigado por ter aceitado esse convite. Pô, Yuri, obrigado pelo bate-papo, obrigado aí pelas perguntas reflexivas. Obrigado você que ficou até aqui, assistiu até o final. Siga a gente lá, me siga no Instagram e vai ser um prazer aí compartilhar e aprender cada vez mais. Tamo junto e até a próxima.